Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta é comentar os 7 dias da criação. Estamos ali no capítulo 1 do livro de Gênesis, escrito por Moisés. E hoje vamos comentar o 5º dia da criação, que está ali dos versículos 20 até o versículo 23, que diz assim: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, e todo réptil que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas no mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o 5º dia. Então está aí o 5º dia da criação de Deus, o 5º ato criativo de Deus. Agora Deus, na sua onipotência, cria os peixes e as aves, onde Deus diz: produzam as águas abundantemente, isso é, apareça muito, de uma forma gigantesca, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, apareça demais, apareça muito. Répteis de alma vivente e aves que voam. Então Deus diz para as águas produzirem os peixes, e Deus diz para a expansão do céu aparecerem as aves. O texto diz, répteis. Répteis quer dizer seres que rastejam, mas eu posso entender que é seres que andam sobre as águas, seres que andam nas águas. Então, podemos entender o ato criativo de Deus, pegando a matéria-prima, a água, pegando os céus, a expansão dos céus, e fazendo aparecer os peixes e as aves. Peixes para estarem nos mares e as aves para estarem nos céus. Tá vendo? Deus já tinha criado o ambiente para esses seres existirem. Deus criou o ambiente. Deus deixou tudo preparadinho para os peixes nos mares e para as aves nos céus, para voar. Isso é como se estivesse planeando, andando sobre os ares. E para rastejar, isso é, andando sobre as águas. Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, tá entendendo? Ele cria todo o ambiente para depois fazer esses seres de alma vivente estarem ali, viverem ali, esse espaço estar preparado para eles estarem ali. Então Deus cria todo o ambiente. Isso é tremendo, gente. Deus cria todo o ambiente para as coisas acontecerem, tá entendendo? E Deus não faz as coisas acontecer. Primeiro ele cria o ambiente, entende? Isso é muito forte. Ele cria o ambiente para as coisas acontecerem. Então não adianta ele fazer as coisas acontecer sem primeiro o ambiente estar preparado. Não adianta ele fazer as coisas acontecer na minha vida e na tua vida sem nós primeiros termos o ambiente preparado. O primeiro ambiente a ser preparado qual é? É aqui dentro, é em nós mesmos. E o segundo ambiente é a nossa volta. Então quando tu quer muito uma coisa, quer que Deus cria, Deus faça algo na tua vida, entenda. Primeiro ele vai preparar o ambiente, 2 ambientes na verdade, Primeiro o ambiente dentro de você e o ambiente por fora de você, para quando você for usado naquilo que Deus quer ou naquilo que você está pedindo, o ambiente já está preparado. Diz o texto que Deus criou grandes baleias, Esse termo grandes baleias quer dizer animais anfíbios e aquáticos de grande porte. Não quer dizer necessariamente uma baleia em si, que nós conhecemos como um mamífero que vive nos mares. Mas são seres aquáticos e anfíbios de um grande porte, de um porte imenso, ok? Tanto é que lá em Jonas não diz que foi uma baleia que engoliu, ele diz que é um grande peixe, ok? Então você está vendo aí Deus fazendo os seres viventes aparecerem nos mares e nos céus. E esses seres nos céus e nos mares, o texto diz que é conforme a sua espécie. Então Deus, além de criar milhares de seres, vários seres, tanto nos mares como nos céus,
Ele ainda faz de várias espécies, né? Deus não precisa fazer um ser só, né? Que nem nós vemos às vezes nesses filmes de extraterrestres. Você já viu como as coisas são limitadas quando o ser humano escreve, quando o ser humano tenta produzir, quando o ser humano tenta criar? Você vê ali, né, que eles vão fazer seres extraterrestres e faz eles exatamente um igual ao outro, né? Faz exatamente um igualzinho ao outro, né? Enquanto que Deus não. Quando Deus cria, Ele faz de várias espécies, dentro da mesma natureza. Então, os animais, os peixes que viviam nas águas, as aves que viviam nos céus, Deus faz ali milhares de espécies. Tá entendendo como Deus é tremendo? Só que como Deus é o início de tudo, Deus é aquilo que começa tudo, gente, né? No ser humano, nós estamos aqui por uma ordem criativa divina de Deus, ok? Estamos aqui porque Deus deu uma ordem que tudo isso aqui viesse a existir. Então agora, depois de criar os peixes e as aves, agora Ele manda a sua palavra para decretar a bênção sobre os peixes e as aves. O texto diz que Deus os abençoou dizendo, olha só, abençoou dizendo. Então, a palavra que sai da boca do Senhor, né, quando é em prol da sua vontade, quando é em prol do seu desígnio, quando é em prol do reino de Deus, é para abençoar, é para o negócio funcionar, é para o negócio andar, tá entendendo? Abençoou, então Deus trouxe uma bênção. A palavra que saiu dele para os peixes e as aves foi tremenda. Olha o que ele diz: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Olha só, gente, olha só. Frutificai, isso é, deem fruto. Vamos imaginar aqui a árvore, né? Uma árvore só, com vários frutos, né? Aquela coisa linda, né? Quando a gente era criança, e ali na região ali onde hoje é o Parque Ramiro Hitler, tinha ali o Pasto Tulipe, né? E tinha ali os pés de goiaba, pé de tangerina. Então uma árvore só dava aquele monte de frutos, nós ficávamos ali se divertindo a tarde toda ali, se alimentando aquelas frutas, brincando ali. Então olha só, então uma árvore só alimentava nós tudo ali, né? Naquela brincadeira que nós vivíamos ali. Agora tu imagina, quando Deus fala, né? Frutificar, então cada animal, cada ser vivente, cada peixe, cada ave iam produzir, iam frutificar. Isso ia ser de uma forma tão tremenda que ia ser de uma forma de multiplicação. Como Deus fala, frutificai e multiplicai de uma forma tremenda, isso é, enchendo toda a terra, enchendo toda a terra. Olha o propósito e o desígnio de Deus para a sua criação. É trazer bênção, é para a sua criação frutificar, é para a sua criação multiplicar e é para a sua criação encher toda a terra. Isso trazendo para nós, na questão do reino de Deus, então é para nós frutificar em prol do Evangelho, é para multiplicar em prol do Evangelho e é para encher a terra em prol do Evangelho. Quando nós entendemos que o reino é de Deus, que não é nosso, que não é para fazer império religioso nessa terra, nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus, aí sim, vai frutificar, vai multiplicar e vai encher toda a terra, porque Deus abençoa. Assim como Deus está abençoando ali os peixes e as aves, assim é na nossa vida em prol do reino de Deus. Gente, isso é muito lindo, isso é tremendo. Então Deus ali, no seu ato criativo, no quinto ato criativo divino de Deus, Ele cria os peixes e as aves para eles frutificarem, para eles multiplicarem e encherem toda a terra. Glória a Deus. E o texto termina ali no versículo 23 dizendo: e foi a tarde e amanhã o quinto dia da criação de Deus. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, esse breve, pequeno comentário aqui da minha pessoa. Muito obrigado, tá bom? No próximo final de semana vai ser o sexto dia da criação, o sexto dia, onde vamos estar comentando a criação dos animais e do homem e da mulher, da humanidade, ok? Talvez eu vá dividir esse dia em duas partes. Uma parte falando dos animais e outra parte falando do homem e da mulher. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula.
Deus abençoe sua vida. Fiquem na paz. Tchau.